Boa noite, seja Boa bem-vindo. noite, muito obrigada. Somos todos amigos, servidores, funcionários, mulheres, né? Nós temos só o Clebson, por enquanto, aqui de homem, que é professor também, lá do Centro Profissionalizante CEPAJOB. E aí a gente está nessa luta. E aí a gente Muito pensou em bem. te convidar para nos ajudar nesse momento tão difícil, né? Mas ao mesmo Muito, tempo difícil, mas de muito aprendizado, né? Eu penso que a gente sempre tem que tirar alguma coisa boa de tudo isso. Vamos lá, Su? Bom, então nós vamos iniciar, né? Então, aqui no meu relógio, 19h08, a gente já deu aí um tempinho de tolerância, né? Para que todo mundo possa chegar, se acomodar. Tá, som, câmera, né? Deu para passar o batom. Nós, mulheres, passamos um batomzinho, né? O encontro é online, mas deixa de ser um encontro, né, gente? Eu sou do tipo que tomo banho e passo perfume. Já ia fazer até perfume. A gente não pode perder o costume, né, de se arrumar no período que a gente tem ficado tanto em casa. Pronto. Todo mundo desliga o microfone, nós vamos ouvir, tá, toda a palestra, e ao final nós vamos dar a oportunidade a quem quiser falar, ou para fazer uma pergunta, ou para dar alguma contribuição, fazer algum comentário, tá bom? Nós vamos deixar tudo para o final. Ok? Bom, essa noite, esse encontro, ele foi pensado assim com muito carinho pela nossa diretora, a professora Ameliege Assunção Azevedo, e é ela quem nós iremos ouvir agora. Gente, boa noite. Primeiro, agradecer muito, né? Esse horário não é um horário meio que atípico para a gente, né? Que já fez tanta coisa durante o dia todo. Porque nós não somos só profissionais, nós somos mãe, dona de casa, esposa, né? Vizinhas, porque às vezes namorada, o vizinho procura a gente para ajudar e a gente consegue fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. E essa é a maior graça de ser mulher, tá? Então eu agradeço muito, muito que vocês tenham atendido o nosso chamado e que a gente possa aproveitar muito esse momento, muito esse momento. Eu acho que a Oceângela tem muito para contribuir e para aprender com a gente também, tá bom? Um beijo no coração. Pronto, e agora a gente vai para o momento mais esperado, né, dessa noite. Vamos ouvir a nossa convidada especial, a psicóloga Alciângela Assunção Campos Bernardes, ela que é psicóloga clínica, especialista em avaliação psicológica e em psicologia do trânsito, com formação em psicologia positiva e psicoterapia ericksoniana. Atua há 16 anos na clínica com foco no tratamento da ansiedade, depressão e autoestima. Ela é proprietária e responsável técnica da clínica Integrare. Querida, seja bem-vinda, boa noite, fique à vontade, que nós estamos ansiosos aqui para ouvi-la. muito Por bem. favor. Olha, o que eu falei, Primeiramente, me corrigir, tá? não, tá tudo certinho, tá tudo certinho. Primeiramente, boa noite. Eu fico muito lisonjeada com o convite, a Meliege me convidou, participando de uma live nossa, né? Então, como vocês foi dito, eu sou responsável, sou psicóloga na Clínica Integrare, e nós começamos a semana, o mês da mulher. Então, esse mês, na nossa clínica, voltado a essa temática, então vai haver lives com temas diversos, com profissionais diferentes, né, nutricionistas, tratando assuntos relacionados e falando para mulheres. E o meu momento da live, onde a Meliege participou e depois me convidou, foi falar sobre a síndrome da Mulher Maravilha, né? O acúmulo de funções, né? E o que isso impacta na nossa saúde mental, na saúde mental da mulher hoje. Por que isso? Porque eu já atuo há 16 anos na clínica, então a gente vai acumulando um pouquinho já de experiências, e o nosso público é bastante grande, o público feminino, então as demandas femininas estão sempre presentes,
as mazelas estão sempre dentro do contexto que a gente tenta tratar, e aí a gente percebe o quanto que assuntos relacionados a esse acúmulo de funções, acúmulo de atividades, tem impactado na saúde mental da mulher, sim. E aí eu aproveitei e eu tenho uma personagem que eu amo de paixão, vocês devem amar também, a Mulher Maravilha, personagem da nossa infância, quem foi criança aí nos anos 80, 90, tinha ali Liga da Justiça, tinha ali os desenhos, né? Quando nós tínhamos uma vida tranquila, sem se preocupar com muita coisa, tinha uma vida mais tranquila e devagar. Então, a Mulher Maravilha sempre me chamou muita atenção, sempre. Porque os homens, eles eram a maioria nos personagens, né? Sempre super-herói masculino. A Mulher Maravilha é uma personagem icônica dos anos 40, né? Na década de 40. E já existia o Lanterna Verde, o Batman e o Super-Homem. Então, a Mulher Maravilha, ela vem rompendo com um movimento muito próprio da época, né? Onde a mulher realmente vai conseguindo, vai se apresentando, na verdade, começando a buscar direitos. E aí, a Mulher Maravilha, para mim, era visto como um sinal, e não só para mim, mas é visto como um sinal de ser super, ter que dar conta de tudo, ser forte, determinada. E aí não faltava muito espaço para uma coisa que me incomodava bastante. Onde que está a nossa humanidade? Onde que estava o meu momento de ser frágil e de sentir dor? Então eu vou, no final, a gente vai verificar que nós podemos continuar apaixonados. Eu vou continuar apaixonada com a Mulher Maravilha, mas pelos motivos certos, né? Pelos motivos certos, não aqueles que me pressionaram por uma boa parte do tempo. E tenho certeza que faz com que as mulheres também continuem se pressionando a terem que dar conta de tudo. A nossa natureza, ela é muito característica do cuidar, né? Nós fomos feitas para isso, para esse funcionamento do cuidar, né? Mas contextualizando brevemente sobre a Mulher Maravilha, que eu já falei que ela é da década de 40, ela foi criada por um psicólogo, por incrível que pareça, uma curiosidade, um psicólogo que já tinha uma trajetória na academia, ele foi o criador do polígrafo, aquela máquina lá, detector de mentira, pelo sistema sistólico, né? E aí, ele foi mais para o lado escritor, escrevia contos com pseudônimos, que não podia, e ele tinha um quê de... vivia um movimento de poliamor, com duas mulheres. Ele tinha um funcionamento já muito à frente do seu tempo. Mas, enfim, o laço da Mulher Maravilha, né, que é o laço da verdade, muito próprio da personagem, é muito baseado nesse instrumento de criação dele do polígrafo. Mas e aí, né? Ele trouxe essa mulher determinada, corajosa, sem a sombra de homem nenhum, muito autossuficiente e que encantou o que seria hoje, né? Os estúdios da época que se juntaram, o que seria hoje a DC, que é a proprietária, a indústria lá proprietária da Mulher Maravilha e dos outros personagens de desenho animado. Então, ela perpetua aí gerações e gerações, e passando por nós, sempre com esse olhar de que tem que ser assim essa mulher, né? Nós queremos ser essa mulher, uma mulher que dá conta de tudo, que suporta e que não reclama, né? Porque ela tem superpoderes. Então, nada abala, nada fere. E nós podemos começar a ver que muitas das nossas avós e mães tiveram um funcionamento de estar dando conta de tudo.
casamentos que não funcionavam, uma vida de casamento, porque era assim que tinha que ser, né? Muito próprio das nossas avós, né? A vida era terrível, mas não largavam o traste de jeito nenhum, porque Deus quis assim, porque mulher é assim, não é verdade? Então, eu escutei muito, né? Esse sofrer quase que como uma coisa divina, além da sua força. E essa mulher que vem, vamos pensar aí dos anos 80, uma mulher mais moderna, né? Que o mercado de trabalho, né? Claro que a mulher começou a trabalhar muito antes, mas vamos pensar que essa mulher mais cansada, mais de tripla jornada, dos anos 80 para cá, é uma mulher que realmente começou a quebrar muitos padrões do que se conhecia, muitos paradigmas, e todo mundo acompanhou isso, inclusive o universo dos filmes, dos livros, dos desenhos. Vamos ver uma realidade aqui, ó. Pensa comigo. Vamos pensar nas princesas da Disney. Já viram que eu adoro desenho e personagens, né? Porque eu adoro analisar cada um. E cada um tem uma mensagem, tá, gente? Eu sou capaz de fazer uma análise de todos os filmes e desenhos e análise do perfil psicológico de cada um. Vamos lá. Da Yasmin para cá... Não, Yasmin não. Jasmine para cá, que é a princesa do Aladim. Essa princesa é a princesa, mas que começa a quebrar essa estrutura da mulher que fica esperando o beijo, que fica esperando seu príncipe encantado. Cinderela, Branca de Neve, a Rapunzel, tá? Todas têm uma leitura desse príncipe encantado me trazer alguma coisa, me completar. A Jasmine, do Aladim, ela já começa a quebrar com esse padrão, porque as mulheres não seguem mais o padrão da Cinderela, tá? Ela já quebra o padrão, é capaz de casar com alguém que não é da realeza, né? E realmente casa lá, que é o Aladim. E aí vem todas essas princesas corajosas, que são reflexo dessa mulher do momento presente. A Valente é uma delas, que quebra todos os padrões aí e vem dialogar, né? Vem falar com esse momento que essas meninas estão vivendo. Essa nova mulher. Não cabe mais essa mulher ficar esperando, não. A mulher hoje tem atitude. A mulher hoje decide. A mulher hoje diz o que ela quer. A mulher diz hoje o que ela pensa, ela casa e descasa, ela manda vir e manda ir embora. Então, ela decide, né? E arca com as consequências disso. Então, isso é muito bom. Isso é um movimento que vem aí trazer a liberdade. Liberdade para essas mulheres, vem trazer autonomia, vem trazer um senso de valor, de autoestima. E aí, onde que está o vilão nisso tudo? Com essa nossa felicidade de estarmos agora fazendo coisas que eram exclusivamente dos homens, ocupando cargos que eram exclusivamente masculinos, dividindo, né, lado a lado, gestão, lugares estratégicos, nós só agregamos mais trabalho. Porque a vida privada da mulher continua. Ela continua tendo que dar conta da sua casa, dos seus filhos, do seu esposo, do seu companheiro, do seu namorado, às vezes até dos seus pais, tá? Então, essa estrutura
cuidadora da mulher, que vai com ela, pode vir quantas gerações vierem, mas isso é uma característica dessa funcionabilidade da mulher, faz com que tenhamos essa tripla jornada, né? Estamos realizadas no trabalho, fazemos o que amamos, mas nós temos uma vida privada de competências que só a nós cabe decidir. O que tem para comprar, o que tem na geladeira, amanhã vai ser frango ou carne, não tem café, amanhã tem que ir ao supermercado, tem que levar o Pedrinho no médico, a professora mandou um recado. Hoje os homens estão participativos, participam sim, tá? Mas a mulher, ela agrega para ela, ela traz para ela, é colocado também para ela. Hoje ela equilibra isso pedindo a ajuda desse companheiro, tá? Mas acho pouco provável, né, que, a não ser que essa mulher esteja muito doente ou tenha algumas situações, que o homem assuma todos esses papéis. Ele, inclusive, ele nem dá conta, tadinho. Eu falei na live sobre esse nosso funcionamento, né? Essa nossa memória. Nós temos uma memória de trabalho, uma memória operacional que é própria do nosso cérebro, tá, gente? É do nosso funcionamento do cérebro feminino. Então, nós conseguimos, essa memória nos proporciona fazer muitas coisas ao mesmo tempo e damos conta, tá? Administramos bem isso. Os homens não lidam muito bem. Os homens têm a memória diferente e o funcionamento do cérebro, córtex frontal e o esquerdo, que é responsável pela razão, nos homens é mais ativado, tá? Então, planejamento, objetividade mais ativado nos homens. Então, uma coisa de cada vez, né? Então, as mulheres conseguem fazer ali o jantar ou o almoço dentro quase que ao mesmo tempo, né? Não é verdade? Refogamos o arroz, estamos cozinhando o arroz, já consigo refogar o feijão, enquanto vai cozinhar, eu já consigo cortar alguma coisa para a salada, ou então temperar a carne que eu vou fazer. E mais ou menos está aí. Os homens, se não tiverem essa habilidade de cozinha, eles vão realmente sofrer demais, né? Meu marido até hoje não sabe fazer feijão. Eu já ensinei várias vezes, mas não sabe. E não vai sair nada dali. Vou tirar leite de pedra. Vai dar conta de muitas outras coisas, mas o feijão e outras coisas da cozinha não vai rolar, não. Enfim, claro que tem uma falta de interesse, né? Mas coisas de homens são assim mesmo. Para dizer que nós estamos com esse acúmulo mais estressadas, mais irritadiças, estamos tendo doenças predominantemente que eram de um grau muito maior, né, no universo masculino, estão mais presentes na vida hoje das mulheres, as mulheres estão infartando mais, estão tendo mais, estão se tornando mais hipertensas, diabéticas, então doenças que eram não somente dos homens, mas tinha uma predominância maior nos homens. Por quê? Pela rotina, pelo hábito de vida, por maus hábitos, por costumes inadequados. Como quais? Os homens se estressam mais, né? Uma vida de estresse por causa do trabalho, de pressões. Mau alimento, porque uma rotina que às vezes o homem tem, não almoça em casa ou almoça qualquer coisa, fuma demais ou bebe demais, né? Então, hábitos que eram mais da vida do homem, hoje a mulher também trouxe para ela. Bebendo demais, né? Então, dormindo muito pouco, então, vida que está ali de noitada também, que eram mais homens, a mulher está ali lado a lado, e isso nos traz consequências ruins, né? Trouxemos o que é bom para a gente, mas trouxemos também o que é ruim. E aí,
isso vale de um olhar importante, né? Esses dados me trazem um olhar muito importante, que da Organização Mundial de Saúde, que eram essas doenças das mulheres tendo mais infarto, mais problemas de coração, mais hipertensas, mais diabéticas, me traz uma reflexão do que o que nós estamos fazendo. Né? Então, o que a gente está fazendo com a vida da gente? Esse excesso de estresse que hoje a mulher está assimilando é altamente negativo. O estresse, eu vou fazer uma live só voltada aos fatores estressantes, o que eles causam. Então, é altamente perigoso. O estresse é um fator de risco terrível, tá? Então, assim, viver uma situação de estresse, ok, o estresse, ele é o movimento normal da vida, tá? O estresse é aquela energia que eu digo assim, o estresse é aquele tapa no bumbum que te manda ir para frente, que te lembra que você tem uma conta para pagar, que te lembra que você tem que olhar a consulta do teu filho, que te lembra que você tem aquele relatório para entregar, que você tem uma viagem. Então, esse movimento é uma energia para você agir. Tudo bem, tá? Só que o excesso disso, e quando eu tenho consequências duradouras e com sintomas persistentes, falta de sono, cabelo caindo, imunidade baixa, e a gente sabe qual o problema que imunidade baixa causa nas mulheres, né, gente? Os problemas ginecológicos que vêm, aftas e outras coisas, problemas de pele, psoríase. Então, o estresse, ele é uma bomba realmente, com um grande tempo, a gente ter isso desenvolvendo aí problemas sérios conosco. Então, a mulher está recebendo toda essa carga, inclusive câncer, né? Um número muito alto de câncer. E a gente precisa ter uma oportunidade como essa, no dia de hoje, que não mudou nada na nossa vida, né? A gente trabalhou do mesmo jeito, as pessoas nos parabenizaram, mas ninguém hoje fez nada por mim. Pelo contrário, segunda-feira, desculpem, é o dia, eu sou igual Garfield, segunda-feira é o dia que está mais aperreado para mim, tudo acontece ao mesmo tempo. Mas, como eu já sei que na segunda-feira é assim, eu já me preparo para que eu tenha um ritmozinho ameno para lidar e não chegar ao ponto de estressar, irritar e perder as estribeiras com alguém, coisa do tipo. Então, a gente vai ter que se conhecer. Aí entra o papel de nós aprendermos a lidar com as nossas emoções. Aprender a conhecer os nossos limites, tá? Então, as nossas emoções, elas precisam ser nomeadas, reconhecidas, tá? E aí a gente às vezes fica camuflando, não estou sentindo nada disso. É raiva o que você está sentindo, criatura, tá? É tristeza, para e chora. É medo, você está se pelando de medo, ok? É alegria, alegria é mais fácil, solta, né? Tem gente até que tenta ser polido. Solta. E nojo, são as emoções básicas, tá? Todo ser vivente tem as mesmas emoções. E aí a gente precisa reconhecer, entender como que elas se manifestam no nosso corpo e entender quais são os meus limites. Coisas que a gente não anda se respeitando. A gente está forçando a máquina. A gente está levando, né, a nossa vida, a nossa rotina até o último, né, o último gás aí. A gente precisa, tudo bem, fazer isso algumas vezes. Fazer isso com frequência não é bom. E aí diz para mim, gente, tá? Como que você tem lidado com as suas emoções? Com quem que você tem conseguido colocar isso para fora? Conversar com amigo, ele é terapêutico, tá? Ele não é uma terapia, é terapêutico.
Em algum momento eu vou precisar de um apoio especializado, tá? Eu não vou cuidar do meu dente no arquiteto, certo? Então, para a gente entender que bater papo com a amiga, tomar um café, ter momentos de lazer, tomar nossa cerveja, tá? Isso tudo faz parte de rotinas que a gente administra. Pode ser terapêutico? Claro, não é terapia, terapêutico, tá? Terapia é quando eu tenho um tratamento que eu preciso lidar com aquela situação que eu não lido bem, onde eu já estou transbordando de determinada emoção, seja ela medo, raiva, tristeza. Então, eu preciso realmente dar nome para isso. Tem paciente que vem aqui no consultório e ele me conta todo o enredo. E eu consigo trazer com ele, tá? Agora, tenta dizer para mim qual é a emoção que está envolvida nessa história aí. Ele não consegue me dizer. A gente não tem essa educação. Ela não consegue me dizer qual é a emoção que está envolvida nessa história aí. O que você está sentindo é raiva. Bora falar o nome disso aí. É raiva. Tá? Raiva tá com o estômago. Tristeza tá com o pulmão. Então a gente tem que entender o local, essas emoções nada mais servem para te dizer: ei, olha o que você está fazendo com você. Para. Meia volta, tá? Então, assim, o que serve para termos esse dia é termos momentos como esse, para a gente parar, refletir, eu deixar uma pulguinha atrás da tua orelha e da minha também, que serve para a gente olhar para a gente e termos aquilo que eu chamo de autocuidado. O que a gente tem feito por nós? A gente para tudo pelo filho, pelo esposo, pela mãe. A gente remove montanhas para atender pessoas que são, né, importantes. Mas o que a gente tem feito e tem parado para fazer por nós? Gente, cada um de nós tem um movimento desse. E eu não sou exceção. As 2 semanas atrás, eu parei para fazer a minha fisioterapia. Eu perdi o pedido do médico. Tem um probleminha nos meus ombros, né? Tenho uma tendinite aqui. E aí eu fui no médico, ele mandou o pedido, e aí a vida que leva daqui, leva de lá. Perdi o pedido do médico, perdi o prazo de tudo. Voltei com o médico, a maior cara lavada, dizer: ei, não fiz nada, me dê de novo o pedido, que eu cuidei de todo mundo e menos de mim. Eu bati e pensei: não, peraí, chegou a hora de cuidar de mim também. Isso não é uma exclusividade minha, nós fazemos isso. Colocamos muitas coisas à nossa frente. Tem horas que tudo bem, tem algumas coisas que são emergenciais, são maiores, mas a gente vai ter que encontrar esse momento, essas pazes, fazer as pazes com a gente, se dar. Não só aquele momento que a gente vai no salão e faz a unha, isso é de boa. A gente até consegue fazer isso. A gente não consegue, às vezes, é fazer outras coisas que têm uma profundidade maior. Visitar aquela amiga, visitar o amigo que está no hospital. Agora está difícil de fazer visita, mas, enfim, em algum momento a gente tem que fazer. Participar daquele movimento que tu faz parte, da igreja, do culto, do centro, da reunião, daquela associação que tu ajuda. Enfim, aquele passeio de família, aquele encontro, aquele almoço, aquela massagem que eu estou precisando, aquela consulta que eu estou adiando para mim tanto tempo. O que nós estamos fazendo por nós? Então, mulheres, nós somos maravilhosas, incríveis, com uma capacidade absurda, tremenda, um cérebro incrível, uma capacidade linguística que o homem demora a chegar no nível que a gente está, ou quando a gente é criança, o menino demora a chegar no nível que a menina está, tá? Podemos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, temos uma capacidade de perceber tudo que está ao nosso redor.
O nosso amor fala mais alto, nos dá as respostas certas. Mas o nosso grande problema é a gente, às vezes, não acreditar na gente, nos priorizarmos, confiar no que a gente faz. Aí a gente entra naquele assunto que eu também adoro falar, autoestima. As mulheres sofrem disso demais porque vivemos numa constante concorrência e rivalidade. Eu me divirto muito com isso quando eu comparo homens e mulheres, principalmente quando eu vou numa festa. Eu fico impressionada. Os homens conversando, rindo, bebendo, eles nem sabem que o sapato do outro tá assim ou tá assado. E nós já batemos o olho no sapato, na maquiagem, e se tiver alguém com vestido próximo, imagine encontrar alguém com vestido igual ao nosso. Acabou a festa, tchau. E os homens estão lá todos iguais. Não se preocupam. E é cansativo viver assim, né? Porque a gente tá ali, ó, preocupada se a gente já tá de papada, se a nossa ruga tá assim, tá assada, se a fulana não sei o que, não sei das contas, que fez 1001 lipoaspiração Tudo bem, gente, a beleza faz parte da nossa vida. Mas tem algumas coisas que entram num circuito que nos maltrata. E a gente quer entrar em padrões que não são nossos. A gente, às vezes, tem um biotipo que é mais cheinho. Eu mesma sou pequenininha, ó, tenho 1,5 m. Tem coisas que não vai ficar bem em mim. E não adianta. E aí a gente quer caber em coisas que a gente não se enxerga. E aí a gente vai ter que se olhar e ver que tem beleza aqui. Só que isso é um processo também. Quando eu não consigo fazer isso, eu posso ser a pessoa mais linda do mundo. Se eu não me enxergar, não adianta. Aí eu preciso de apoio, eu preciso do profissional da psicologia. Gente, eu atendi uma moça aqui, que é aquele tipo de mulher que é tão linda que dá ódio. Sabe aquele tipo de mulher que você para dizer, meu Deus, que mulher incrível, linda. A moça não conseguia ficar num relacionamento. Os homens deixavam ela. Coisa mais doida do mundo. Como assim? A mulher incrível, inteligente, profissionalmente resolvida, mas afetivamente a vida, ó, a estima dela baixíssima. Então, tem algumas coisas que nós mulheres temos que resolver conosco. Temos que arrumar fios desencapados, dando curto-circuito aí. Para a gente ter uma vida longeva, para a gente manter a beleza da nossa idade, na nossa condição, no nosso biotipo, tá? Porque faz parte de nós, somos mulheres. Estamos sempre buscando melhorar, sim, ok, mas nada fora de padrão, senão a gente entra num circuito aí que poço sem fundo. E aí, minhas queridas, com isso, eu queria abrir para vocês participarem, falarem, trazerem dúvidas, para dizer que esse movimento que tem trazido adoecimento para as mulheres é preocupante. Os principais adoecimentos que nós temos, como eu já falei, estresse, ansiedade, depressão, fibromialgia, síndrome do pânico, toque, outras coisas que tem alergias, imunidade baixa, aí a gente está de porta aberta para várias doencinhas, e isso que esse momento de falta de cuidado, de excesso, está promovendo na nossa vida de supermulheres. Então, eu deixo para vocês aí aberto um pouquinho, que vocês quiserem perguntar ou participar, por favor. Posso? Claro. Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errada, eu penso que a síndrome
da Mulher Maravilha é quando você entende que precisa, que é tua obrigação dar conta de tudo, né? Sem respeitar as nossas limitações, sem respeitar as nossas frustrações, os nossos medos, a nossa ansiedade, né? É claro, eu sempre digo que assim, eu acredito muito na energia das pessoas. Aquilo que tu estavas falando sobre aquela mulher linda que estava no teu consultório, a gente vê muito isso, né? De pessoas lindas, a plástica linda, mas com a energia apagada, né? Eu sempre acho que a gentileza, o sorriso, ele te abre portas. Às vezes a gente conhece uma pessoa interessante e esse interesse morre todinho em 15 minutos de conversa. É por aí. Não é assim? Uhum. Então, assim, eu tô num processo, eu sempre digo para os meus amigos particulares e agora para os meus funcionários que a gente não precisa e eu não quero perder energia com o que eu não posso mudar. Isso. Né? Porque aí você quer, às vezes, abraçar o mundo, mudar as pessoas, mudar o contexto, e você não consegue. Né? E quando você não consegue, se você não tiver um certo equilíbrio emocional, você se frustra. E você toma para si uma culpa que, às vezes, não é tua. E que, na maioria das vezes, não é. Agora, é claro que a gente precisa também ter um mínimo de autoconhecimento, de autocrítica, para saber até que ponto a gente poderia ter sido melhor, né? Até que ponto a gente poderia ter feito melhor aquele papel de mãe, de esposa, de namorada, de filha, de servidora pública. Certo? É isso aí. Nós vamos ter que viver com a frustração, tá? A frustração é algo da nossa vivência. O que é isso? Nós acreditamos em alguma coisa, empenhamos energia nisso e algumas coisas fogem do nosso controle. Nos frustramos, ok. Tá? Ok. Então, a gente não vai poder viver evitando a frustração. Tá? E isso hoje é muito pregado nesse mundo moderno, que não nos permite sentirmos tristes, que não nos permite sentirmos frágeis, que não nos permite dizer que estamos com dor. E com isso, quando a gente fala dessa aceitação, não é que nós temos que nos acomodar e sermos medíocres. Medíocres no contexto da palavra é mediano, médio. Tá? Tô sempre nessa linha aí. Não preciso eu posso ser mais, eu posso dar mais qualidade no que eu faço. Então, é a reflexão da busca pela excelência, diferente do perfeccionismo. O perfeccionismo, ele é um poço sem fundo, nada fica bom. Você pode ter feito o trabalho mais incrível, você não consegue ver esse trabalho bem feito. Você fez um evento maravilhoso, mas se ficou faltando guardanapo, o evento todo foi por água abaixo. O perfeccionista, ele sofre muito com isso. Buscar excelência é diferente. Buscar excelência é avaliar. Foi tudo bom, faltou isso aqui, mas nós estamos num processo de melhoria. Ele já celebra o que foi bom, ele sabe se alegrar com o que deu certo. Perfeccionista não, tá? Então, perfeccionismo que muitas mulheres têm, ele é algo que esmaga, tá? Ele é algo que oprime. Não é à toa, eu não tenho esses dados no nível científico, mas o que eu tenho observado na clínica de 16 anos? Mulheres com fibromialgia. O perfil dessas mulheres que tem em comum perfeccionismo. Perfeccionismo. São as mulheres, assim, as melhores funcionárias,
que com certeza todo chefe gostaria de ter, as mais dedicadas, as mais empenhadas, mas aquelas que não se perdoam. São as piores carrascas delas mesmas. Não se perdoam, uma casa marrom, seja se ela for profissional, não se perdoa lá. Se ela é uma dona de casa, não se perdoa da casa ter alguma falha, algum erro. Então, esse funcionamento que não nos permite, que faz a gente gastar toda a nossa energia, como a Meliege colocou bem, com coisas que eu não posso controlar, eu preciso avaliar bem o que depende de mim e o que não depende, e esse exercício ele é diário, tá? É uma reflexão diária. Tá aí a ideia da gente parar aquele funcionamento. Para e respira um pouco. Sai para quê, gente? É para o cérebro dar tempo de oxigenar aqui, ó. Ele aciona o hemisfério esquerdo, que traz a razão. Então, respire muitas vezes. Respirem muitas pausas durante o dia, muitas. Medite. Tiver dúvida, eu te ensino. Te mando exercícios guiados, de meditação guiada. Você vai participar do nosso grupo, de fazer prática desses exercícios. Não tem outro caminho, minha gente. Não tem outro caminho. Não é modismo, porque lá no Oriente, lá os nossos amigos budistas, que não tem a ver com a religião, nada disso, mas é de uma filosofia, já utilizam isso há muitos anos. E por que será que eles têm uma vida tão longeva? A ilha de Okinawa, no Japão, é onde se tem registro da vida mais longeva. Como que a vida será? São práticas que eles utilizam há muitos anos e que funciona e que dá certo. Então, tenho várias que a gente tenta colocar na própria vida e eu tento trazer para meus pacientes, porque não basta dizer, você tem ansiedade, tem transtorno de pânico, e daí? O que eu faço com isso? Né? Então, é importante que a gente possa perceber que a gente vai ter que caminhar ao contrário. A gente vai ter que meio que ir contra essa maré, que nos leva nessa modernidade doida, num ritmo maluco, que eu tenho que trabalhar mais, que eu tenho que ter mais, que eu tenho que ter mais dinheiro. E aí a gente se desgasta. Vocês estão fazendo isso com vocês? Fazemos um pouquinho, né, mulheres? Nós nascemos com esse chip aí que a gente não se permite, às vezes, descansar no sentido não só desse corpo, mas aqui não descansa, que é o pior trabalho, tá? Então, a gente está ali lembrando sempre das coisas para fazer, as listas que tem para fazer. Então, a gente vai ter que adotar algumas estratégias que deixam a minha vida mais tranquila. O que me ajuda? Como é que eu funciono melhor? Eu funciono melhor de manhã, eu funciono melhor à tarde, eu tenho que dormir um pouco mais cedo, eu preciso me alimentar dessa maneira, eu preciso rever isso. Eu preciso largar do pé mais do meu filho, do meu esposo, eu tenho que dar um tempo mais para mim, encontrar com minhas irmãs, tomar um café, ir na oração que eu quero, no curso que eu quero fazer, na viagem. E aí, né? E dizer assim, ei, tem hora que tem que dar uma de doida, e ei, parou tudo aqui. Eu preciso disso. Como é que a gente pode, e aí eu te peço uma sugestão, né? Como é que a gente pode ensinar esse homem que está do lado da gente? O que a gente pode contribuir com esse homem? Que tipo de reflexo ele tem com uma mulher que tem síndrome da Mulher Maravilha? O que a gente pode... Primeiro, a gente se ajuda, né? Mas o que a gente pode fazer para ajudá-lo também? Porque eu entendo que é muito difícil ter uma mulher assim do lado. Né? Me diz aí. A compreensão tem que partir muito de você primeiro, né? De desfazer, de olhar essa ideia de Mulher Maravilha, que tem que ser forte, acumular tudo, para o olhar da Mulher Maravilha, que é gente, que é humana, que se apaixona, que sente dor, que se permite, que chora.
A Mulher Maravilha que acredita, que é otimista, que observa a beleza nas coisas. Essa Mulher Maravilha. Eu leio a Mulher Maravilha de uma outra forma agora. Eu convido vocês a fazer a mesma coisa. A Mulher Maravilha desse último filme agora é justamente isso. Essa mulher que sangra, essa mulher que tem suas necessidades e que olha para o mundo com um olhar de esperança e otimismo. Então, ela tem que desconstruir esse funcionamento. Por quê? O funcionamento da Mulher Maravilha que se oprime. Uma Mulher Maravilha não permite que o homem ajude. Ela quer que ele ajude, mas como ele não faz no tempo dela e do jeito dela, ela vai e faz. E a gente vai ter que entender que o outro tem seu ritmo, tem seu tempo, tem as suas prioridades, o seu funcionamento. Eu posso até sensibilizar o outro, tá? Eu vou dizer para o outro, na verdade, para o homem a gente tem que dizer mesmo. Não tem que ficar mantendo o que a gente faz de telepatia, quer que o outro leia, né? Homem não lê, gente, tá? Ele olha para a cara e fala, você tá com dor de barriga? Então, a gente quer que ele entenda a dor de barriga e muitas outras coisas mais. Mas, enfim, para essa prática precisa de muitos anos de convivência e ser um bom companheiro, tá? Então, assim, isso é construído também. Outro tema, falar de relacionamento numa live, mas enfim. E aí, eu preciso entender o outro. Eu preciso entender um pouco do tempo do outro, e aí eu vou ser opressora também, se eu quiser que o outro faça o arroz como eu faço. Se eu quiser que a casa fique limpa do jeito que eu limpo. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas para que a coisa ande. E aí eu olho e paro. Até que ponto gastar energia para estar tudo tão arrumado, essa pia que eu deixo, não fica como eu deixo? Vale a pena? Aí eu vou ter que olhar o que realmente é importante. Tem algumas coisas que eu vou ter que vai ter que corresponder. Tem outras. Então, aonde eu gasto a minha energia? Aonde eu concentro a minha atenção? Ela está concentrada aonde? Então, entendam que é um movimento que às vezes parte muito mais da gente do que do outro. Da gente começar a primeiro saber o que é importante para mim, como é meu tempo, como é meu ritmo. E aí eu vou olhar para o outro e ver, o outro só dá conta de ser quem ele é. Vai ser muito opressor eu imprimir um ritmo. Eu posso sinalizar para o outro que é importante algumas coisas, mas ele vai fazer do meu tempo. Gente, mais alguém gostaria de contribuir com a... Ou perguntar? Uma pergunta. Eu só queria fazer um comentário. Professora Laini, vamos lá. Não, eu estou achando tão interessante, porque esse momento aqui, né, apesar da Alciângela ser uma profissional específica da área, mas ela está batendo um papo tão gostoso conosco, e assim, esse momento veio ao encontro de uma situação que eu estou vivendo. Eu estava até comentando com a diretora, a gente trabalhando remotamente, nós temos a ilusão de que estamos mais tranquilas, né? E semana passada eu tive um mal-estar, a minha pressão estava 20/11. Eu fiquei em observação Unimed, né? Já estou sendo medicada, mas assim, é muito importante isso, a gente ouvir. A gente às vezes escuta, eu sei disso, mas é bom ouvir alguém falar, a gente parar e pensar. Então, assim, um momento maravilhoso esse aqui. O que a minha pressão está dizendo? Né? Então, essa oscilação de pressão está dizendo o quê? Será que eu estou tendo maus hábitos? Será que eu estou me priorizando dentro da atividade física que eu tenho que fazer, do descanso? Quando eu falo descanso, gente, não é esse corpo velho aqui, ficar em cima de uma cama somente, é descanso daqui também. Será que eu estou me priorizando? Então, é um sinal para dizer,
Estou comendo muita besteira, muito sal, eu não estou precisando de ir numa nutricionista e fazer um check. Quantos anos eu não faço um check-up? Né? Então, É a questão do autocuidado, né, Alciângela? sempre. Sempre. Clebson, você quer falar alguma coisa? Professor, esse momento é muito, muito bom, favorável, né? São situações que a gente vive em casa, a gente passa em casa, né? Esse momento de pandemia, a gente em casa, a convivência tem sido muito maior, né? As cobranças de ambas as partes, né? Têm sido muito grandes. E os conflitos, né, apesar de estar aqui, tem aqueles conflitos em casa, eu estou gostando, são coisas que vou assimilar, né, no meu momento, devagar, mas vou tentar assimilar essas palavras da Alciângela, estão sendo muito proveitosas, estou gostando bastante. Que bom. Fico feliz, até porque você deve conviver, se não for casado, com a namorada, com a mãe, com a irmã. Então, tem mulheres na sua vida, você trabalha com mulheres, olha um grupo aí de mulheres. Mulher é um ser, eu não diria que é complicado, delicado. Verdade, essa é a palavra certa. Pronto, tá? É um ser que é delicado e ele é complexo, tá? Nós temos oscilações por situações hormonais normais da vida da mulher, né? Os homens são os mesmos, tá? E por falar em serem os mesmos, com a nossa evolução, né? Da vida, do trabalho, de tudo que a mulher conquistou, a mulher nunca teve tanto evidência. Nós estamos vivendo uma era onde a mulher está em evidência. O assunto é sobre mulheres. Os produtos, o mercado é para mulheres. E aí, estar dentro desse foco, né? As mulheres mudaram, mas os homens não melhoraram, mas eles continuam dentro de um processo muito conhecido, tá? Não agregaram mais problemas para eles como nós, não oscilaram, não mudaram muito o seu estilo, digamos assim, tá? Isso não é uma fala negativa. Os homens continuam sendo os mesmos e não é uma fala negativa nem pejorativa, pelo amor de Deus. Mas a rotina de um homem, né, de ir para o trabalho e voltar para casa na noite dos anos 40 para agora mudou somente a tecnologia, ou como ir para o trabalho, os apetrechos que ele usa, mas o que mudou? As relações, às vezes, um pouco mais afetuoso, mais colaborativo, né? Um homem da geração dos nossos avós dificilmente trocaria uma fralda, que hoje um troca, né? Então, essa relação aproximou e mudou, isso é completamente natural e normal, tá? Então, tranquilo. Mas a mulher, né, quis muitas coisas para si e agora nós somos malabaristas, tá? Agregar as coisas, como vocês estão fazendo, traz essas consequências, né? Exatamente. E aí a gente vai ter que pensar e refletir o quanto eu quero tanto isso para mim, tá? O quanto que eu invisto num trabalho, ou num cargo, ou numa posição, e eu tenho que fazer algumas escolhas de vida. Então, quando uma mulher chega para mim no consultório e vira para mim, eu não quero ter filhos, ok, tudo bem, bora falar a respeito disso? Sem julgamento. E nós, mulheres, somos capazes de julgar uma mulher que fala disso. Tá? Ou uma mulher que não quer casar, ou uma mulher que, enfim, que foge um pouquinho daquele padrãozinho também que a gente conhece, e tudo bem. Só que a gente, senso comum, às vezes não aceita isso muito bem.
Então, é uma desconstrução realmente, e aí a gente precisa abrir mão. Não, eu não quero ter filho. Eu conheço muitas mulheres, eu não quero ter filhos porque eu quero cuidar da minha carreira profissional. Ela pode mudar daqui a 10 anos esse pensamento, mas hoje é o pensamento dela. E ok, tá? E, sinceramente, se é uma escolha e ela está bem com isso, faz ela muito bem. A reflexão que ela faz para a vida dela, tá? Mais alguém, pessoal? Eu, Su. Alciângela, só ouvi verdades, viu? Obrigada, tá, por tantos ensinamentos, né, que a gente teve hoje. Realmente uma noite muito especial. E eu me vi, assim, muitas falas, muitos exemplos que você deu, né, da Mulher Maravilha. Mas eu acredito, assim, que é algo muito da mulher mesmo de ser assim. A mulher, ela sempre tá para o outro, sempre tá para cuidar de alguém, para fazer algo para alguém, né, na família, no trabalho, enfim, para cuidar dos filhos. E quando vem os filhos, muito mais, né, a gente se anula completamente. Eu, hoje, que sou mãe de 2 pequeninos, eu tenho bastante propriedade para falar isso. Durante muito tempo, eu não cuidei de mim. No final do ano passado que eu fui me dar conta disso, que eu não cuidava mais de mim. Que eu só cuidava dos meus filhos, das coisas dos meus filhos e da casa, enfim. E essa história da pandemia, né, deu uma contribuída boa aí, porque a gente já não sai, a gente não se arruma por consequência disso, a gente não passa um batom, hidratante de vez em quando, né? Eu tava assim, eu não sei vocês, meninas, mas eu tava assim num nível que eu mal passava hidratante. E isso não é muito ruim, eu não estou falando só da estética, não. Tem consequências dentro mesmo da gente, né? Da gente se olhar no espelho e enxergar dentro, né? Como é que eu estou me sentindo, o que eu estou fazendo por mim. E esse ano eu prometi isso, né, para mim mesma. E aí eu já entro lá na parte da desconstrução dessa Mulher Maravilha, que eu acho que eu entrei nesse processo, né? Um ponto para mim, então, que eu já prometi para mim mesma que esse ano eu ia me cuidar mais, ia fazer lá o tal do skincare de manhã, que é difícil, porque é tanta coisa, tem que acordar cedo para deixar pronto isso, aquilo. Mas se a gente não, acho que tem que partir muito de nós, se a gente não tomar essa consciência de perceber, né, como as coisas estão funcionando, como a gente está fazendo as coisas funcionar na nossa vida, a gente nunca vai deixar de ser essa Mulher Maravilha, que é uma maravilha para os outros, né? Para nós mesmas, não é nada. Então, eu fico feliz de ter conseguido perceber isso, né? Na sua fala, eu percebi que eu hoje já estou nessa fase de desconstrução e torço para que mais mulheres também estejam assim, né? Queiram se ver melhor, queiram se ver bem, queiram se cuidar mais, para a gente poder cuidar do outro, né? Se cobrar menos. A história lá da perfeição, nossa, é super verdade, né? E a gente acaba se punindo muito por conta disso. Então, se cobrar menos, eu acho assim que é o ponto primordial, né? Para a gente também se punir menos. Isso. Buscar excelência. Para a gente ser mais feliz, né? Isso. Buscar excelência sempre, gente. Isso é a nossa capacidade. Podemos fazer sempre alguma coisa muito bem feita, tá? Perfeccionismo não, tá? Perfeccionismo não vê beleza naquilo que não vê algo bom. Sempre tem uma coisa ruim, sempre está errado e sempre é uma coisa muito punitiva. Então, tá faltando algo. É isso mesmo. Então, acho que é esse, né? Esse momento de bem descontraído mesmo, é sempre o meu objetivo, tá? Não estou para ensinar, eu estou para trocar. Tenho um pouquinho só de expertise de algumas coisas e eu tento trocar. Existem muitas coisas que nos ajudam e a gente tem aí um universo de possibilidades. Então, existem as redes sociais, eu gosto muito do Instagram, né? Aprendi, na verdade, a pandemia me trouxe isso e eu realmente fui agregando
as dicas, as pessoas que trazem. Mostra como é que eles podem te encontrar no Instagram, Alciângela, para te Alciângela, acompanhar. no Instagram, gente, @Alciângela Bernardes, facinho. E lá tem as lives falando de todos os temas. Depois, se tu puder nos ajudar com aqueles exercícios de respiração. Claro, vou colocar essa semana algumas coisas, vou fazer alguns vídeos, vou falar a respeito desses assuntos. Tem uns áudios gravados aqui que eu posso enviar. Tranquilo, a gente vai falando sobre isso. E aí. Eu já quero ir para a live do estresse, viu? Como é que é? Já quero me inscrever para a live do estresse. Pois é, vou preparar isso com carinho, pode deixar, porque é o que a gente está vivendo, né? A pandemia tem nos trazido isso também com mais intensidade, então é um momento assim muito difícil da gente viver realmente agora no limite, tá? Não dá para a gente saber muito o que vai acontecer, até porque a gente vai esperar ainda os reflexos disso, de estudos, como que vai ficar a saúde mental, como já está, sabemos, a saúde mental das pessoas na pandemia, dos profissionais de saúde, dos profissionais da educação, das pessoas que se recuperaram, das pessoas que perderam pessoas. Então, assim, é um momento muito difícil, que é um dia de estarmos vivendo a cada dia e estarmos juntos, né? O que para passar por esse momento. Nani, então, você queria falar alguma coisa? Não? Alguém mais, gente? Professora Lana? Oi, está me ouvindo? Sim. Boa noite. Agradecer, né, a Alciângela, maravilhosa essa palestra, com certeza. Só vem somar com a gente. E dizer que essa desconstruir não é fácil para ninguém, né? Porque todos nós trazemos um pouquinho daquele paninho da vovó, né? Vem da vovó, vem da mamãe, né? E assim a gente vai tentando modificar algumas coisas na nossa vida. E ser essa mulher maravilhosa, acho que todos nós temos um pouco, né? Se não é pouco, é muito. Mas, com certeza, às vezes, tudo é a oportunidade, né? Nós temos tantas prioridades na vida, esquecemos da gente, sim. Eu lembro que quando eu fiz o meu check-up, né, o que nós fazemos anual, eu disse para o meu cardiologista que eu gostaria, eu estava olhando um pouquinho mais para mim, eu gostaria de chegar no meu 6.0 com cara de 50, né? Então, eu ia começar a cuidar de mim. Por que eu despertei isso agora, né? É porque agora eu comecei a me olhar um pouquinho mais, né? Talvez porque as minhas filhas, de certa forma, já chegaram num patamar em que elas podem andar sozinhas, porque nós, como profissional, como mães, né? Como esposa, nós temos muitas prioridades. E a sua fala, quando diz assim mesmo, às vezes a gente realmente, a mente, você dorme, o corpo físico, mas aqui a mente não para, você já está pensando no amanhã, como é que eu vou resolver tal coisa? Mesmo com a pandemia, nós temos tantos a fazer, a gente diz, está tranquilo, não está, a vida não para. Mas essa palestra vem realmente esse despertar cada vez mais dessa necessidade, né, desse transformar, de nós buscarmos esse cuidar de cada um, que é muito necessário. Então, eu só tenho a agradecer a Meliesne, que nos deu essa oportunidade, né, e que possamos daqui para frente, cada vez mais, buscar esse melhor e dar o melhor de cada um de nós, para a gente, nós como mulheres, como esposa, como profissional, olhar para a gente mesmo, né, para dentro de cada uma de nós. E aproveitar e dar esse parabéns para todas aqui, né? Isso Obrigada. Mesmo. Obrigada, Socorro. Lana? Eu vou só já me basear em cima da fala da professora também. Ela falou um pouco do que eu ia falar. Só assim de experiência minha, né? Que sendo muito perfeccionista e a casa bagunçada, eu não conseguia, por exemplo,
me organizar para estudar ou para fazer algo que eu tinha que fazer. Enquanto tivesse louça, a casa tivesse suja, eu não conseguia sentar para fazer algo que eu tinha que fazer. E aí eu tive que ir desconstruindo isso. Não, deixa lá, eu tenho algo mais urgente, eu tenho caderneta para fazer, eu tenho prova para corrigir, então deixa lá. Porque antes eu não conseguia, eu tinha que arrumar tudo, tinha que estar tudo assim bem arrumadinho para eu poder sentar e fazer algo que era do meu trabalho ou outra coisa. Eu não conseguia, por exemplo, me organizar para fazer os meus sabonetes, que eu fabrico sabonete. Suzane, o teu tá pronto, tá? Eu vou levar. E aí eu não conseguia me organizar. E aí eu disse, não, eu tenho que começar a desconstruir isso, porque me faz mal. E aí eu li um livro que se chama Deixa a Peteca Cair, da Tiffany Duffy, né? E aí eu vi que eu tinha que deixar as coisas também um pouco para os outros fazerem. Caso eles não fossem fazer, dava a ordem, vai lá e faz, porque eu deixei para você fazer, você não foi, então vai lá. Até que chega um momento em que eles fazem sem que eu fique pedindo. Ah, não, eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer. E aí começou a melhorar então para mim, porque eu sentia a carga muito grande. Aí esse perfeccionismo que a gente tem, não é? A gente tem que não, digamos assim, jogar ele totalmente fora, porque é bom você ser um pouco perfeccionista, querer fazer as coisas bem feitas e tudo mais, mas não deixar isso tomar conta de você, porque faz muito mal também. É isso. Obrigada, Alana. Alguém mais para contribuir ou podemos encerrar? Então vamos encerrar. Alciângela, querida, obrigada por ter tirado um pouco do teu tempo, desse dia corrido que tu tens, que a gente sabe do teu trabalho. Gente, quem quiser e puder seguir a Alciângela nas redes sociais, ela faz um trabalho fantástico, especialmente agora, na época da pandemia, com várias lives, sugestões, é muito interessante. Eu quero te agradecer imensamente, Alciângela, que Deus te abençoe sempre, que você possa colher ainda mais esses frutos aí do teu trabalho, tá? Agradecer a todos os professores que estiveram aqui, que pena que foram poucos, mas os poucos que estão aqui vão levar essa mensagem para suas vidas, para os outros lugares, onde quer que vá. Tá bom, gente? Um beijo grande no coração de vocês. Beijos. Tchauzinho. Reverberem o assunto, reverberem o amor, reverberem a mensagem. Multipliquem. Assim como fofoca, mas multipliquem a mensagem positiva agora. Para frente. Boa noite a todos. Beijo. Beijão. Permitam-se ser humanas. Só isso. Tchauzinho. Tchau.